Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade na conferência número 13 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Todt, publicado pela editora Magnificat, estamos falando sobre o suposto, entre aspas, mundanismo da Igreja. Na primeira parte, nós tratamos sobre o brilho exterior e a riqueza da Igreja. E agora vamos falar sobre o brilho das cerimônias da Igreja Católica. Não se pode, pois, censurar a nossa Igreja o se haver mundanizado, porque, para sua imensa atividade, precisa de uma vasta hierarquia e de numerosos empregados. São também fracas as objeções que querem acusar-nos de mundanismo por causa dos esplendores da nossa liturgia e da riqueza das vestes e objetos litúrgicos. Muitos perguntam-se assim: para que essa multidão de cerimônias que tem lugar, por exemplo, numa missa pontifical? As pessoas levantam-se, sentam-se, vão para aqui, vão para acolá, incensam, tocam campainha, cantam. E aqueles ricos paramentos de veludo ou de seda, aqueles cálices de ouro. Como vedes, irmãos, não nos esquivamos a responder a essas censuras. Primeiramente, não nos esqueçamos de que por trás da liturgia atual e das vestes litúrgicas há longos séculos, há o legado precioso das velhas gerações cristãs, dos nossos antepassados cristãos. Eu mesmo estou persuadido de que se a Igreja regulasse, na época de hoje, as suas vestes e cerimônias litúrgicas, faloia de modo diverso e sob forma muito mais simples. Mas essas vestes e essas cerimônias, esses ritos e esses gestos foram introduzidos há muitos séculos, numa época em que os próprios indivíduos viviam com esse cerimonial e nos dias de festa se revestiam de hábitos suntuosos e cobertos de pedrarias. Mas então por que não os simplificar segundo as ideias atuais? Poderia alguém perguntar. Não faz muito tempo circulava através da humanidade, obcecada pelos progressos técnicos, essa palavra de ordem: desvencilhemo-nos do passado, esqueçamos o passado, só o progresso importa. Mas, naturalmente, com o passar do tempo, começamos a abrir os olhos. Começamos a descobrir que, assim como o futuro forma-se do presente, assim também o presente só pode construir-se sobre o passado. Por toda a parte começa-se a apreciar o passado, e sob todos os seus aspectos. A família estima os seus antepassados e prega com ufania ou orgulho os seus retratos nas paredes do lar. A nação estima a sua história e ensina com orgulho à nova geração. No povo, estimam-se os antigos costumes e as antigas cerimônias. Isso tudo é recolhido no chamado, entre aspas, folclore, e preservado do desaparecimento. Mas então pode alguém razoavelmente indignar-se se a nossa Igreja Católica se orgulha do seu passado 20 vezes centenário, e se a sua piedade respeitadora do passado o afasta da simplificação, mesmo hoje em dia, e conserva suas antigas e pitorescas cerimônias? Nossos avós vestiam-se de maneira diferente da nossa. É, entretanto, para admirar que, por ocasião de uma festa nacional, os costumes antigos sejam relembrados? Compreende-se, pois, muito bem que nos maiores acontecimentos da vida religiosa e nos ritos mais solenes, na Santa Missa e nas demais cerimônias eclesiásticas,
essa tradição seja respeitada no culto do passado. Os soldados também usam uniforme, e nas circunstâncias mais solenes, uniforme de gala, mais fino, mais enfeitado. E por que usam eles uniforme, quando podiam fazer igualmente bem o seu serviço com roupas comuns de trabalho? É para que todo mundo perceba que eles não são simples particulares, mas servidores do país. Ninguém censura aos soldados o seu uniforme. Mas então, por que não se estende a mesma compreensão aos sacerdotes que celebram a Santa Missa? Por que se há de criticar a igreja porque os reveste de um uniforme de cerimônia quando eles se encaminham para o altar? Pois ela indica por essas vestes que eles não estão ali como indivíduos particulares, mas como servos de Deus. Eis-nos chegados à segunda parte da resposta. Os que se escandalizam dos nossos ricos paramentos, dos cálices de ouro, das igrejas ornamentadas, esquecem-se de que todo esse luxo não visa aqueles que o ostentam, mas a Deus, cujo culto reclama, com direito, as coisas mais belas e mais preciosas. Então, é para Deus, o melhor, sempre o melhor. Era assim no Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, e é assim no Novo Testamento, debaixo da lei cristã. Nada mudou, porque é para Deus. Quem não acreditasse que todo esse brilho e todas essas pompas litúrgicas não se dirigem ao homem, teria apenas que assistir à coroação de um novo Papa. Notaria que quando o Papa entra na Basílica de São Pedro, no meio das mais grandiosas solenidades, queimam diante dele um punhado de estopa e dizem-lhe ao ouvido: Beatissimi Pater, sic transit gloria mundi. O Santíssimo Padre, assim se esvai a glória do mundo. O esplendor e a pompa das nossas cerimônias não existem, pois, para o sacerdote ou para o bispo que celebra a missa, mas unicamente para Deus. E certamente poder-se-ia considerar muito mais como mundanismo se, em vez da alva branca e dos paramentos de seda, impostos por um hábito milenário, eles se encaminhassem para o altar para celebrarem o santo sacrifício, vestidos como os outros mortais, com as vestes usadas no mundo. Isto sim seria mundanismo. Dai vós mesmos a resposta. A igreja serviria melhor à causa de Deus, facilitaria o culto divino, se vendesse aos negociantes de antiguidades os paramentos recamados de ouro, herdados dos nossos piedosos antepassados, para servirem de estofo aos canapés de ricos salões? Faria ela bem com isso? E se tirassem das igrejas toda ornamentação, toda imagem santa e toda estátua, de maneira que elas fossem como celeiros caiados, seria com isso favorecido o culto divino? Mas se alguém disser, como se costuma dizer, Cristo era pobre, vivia com simplicidade, e o luxo e o esplendor eram-lhe coisas estranhas. Lembre-se de que nas nossas cerimônias nós não honramos somente a Cristo, vivendo numa pobreza voluntária na terra, mas também a Cristo Rei, que por seus sofrimentos voluntários mereceu os esplendores do céu. Lembre-se de que quando Judas murmurou por causa do perfume precioso derramado nos pés do Salvador, o próprio Nosso Senhor tomou a defesa do amor generoso de Madalena. É, portanto, verdade que as nossas cerimônias são ricas e faustosas. É verdade também que, no tempo de São Pedro, não havia nem Vaticano, de paredes de mármore, nem sala de audiências atapetada
de gobelins? Mas se São Pedro ressuscitasse um dia e saísse do túmulo com a auréola da glória eterna, se penetrasse as abóbadas da Basílica de São Pedro, se entrasse no Vaticano e no gabinete de trabalho de Pio XII, ou hoje do Papa Francisco, é certo que não consideraria este Papa, sem o compreender, que não ficaria espantado, mas antes, certamente se exprimiria assim, usando estas palavras: Irmão, saúdo-te, a ti que és a pedra fundamental que eu fui outrora, há 1900 anos ou há 2000 anos. Certamente há muito tempo, para nós, para homens, mas diante de Deus, 1000 anos são como o dia de ontem, que não existe mais. Salmo 84:4. Certamente a vida terrestre mudou. Minhas vestes eram diferentes das tuas. Meu alojamento era diferente do teu. Continua São Pedro. Minha língua era diferente da tua. Muita coisa é hoje inteiramente diversa da do meu tempo. Numa só coisa não há entre nós diferença alguma, na nossa fé. O que tu ensinas sobre nosso Senhor Jesus Cristo, eu também o ensinei. O que tu pregas sobre a redenção nas tuas pastorais apostólicas, eu o preguei também. Os sacramentos que conferes, eu também os conferi. Temos uma mesma fé, temos um mesmo amor. Eu compareci perante Nero por causa de Cristo. E tu também te ergues contra os Neros do México, da Rússia, da Espanha, o que eu vejo hoje na Igreja Católica, as cerimônias, os belos paramentos, as festas, as peregrinações. Se não as conheci, tudo isso é um desenvolvimento natural da semente que nosso Senhor Jesus Cristo semeou. Eis aí pouco mais ou menos como São Pedro certamente falaria ao Papa atual, e em seguida voltaria ao seu túmulo. É certo que não iria repousar nem em Wittenberg, nem em Genebra, nem em Oxford, nem em Petrogrado, nem em Constantinopla, mas certamente escolheria ainda a Roma Católica para seu túmulo. Como conclusão, podemos dizer o seguinte: meus irmãos, uns censuram a Igreja o haver se mundanizado. Outros, em compensação, atacam-na porque ela se afastou do mundo, porque não progride suficientemente com seu século, porque não compreende a linguagem dos tempos novos. A Igreja realmente não se mundanizou. O fato de sempre haver o mundo perseguido e odiado a Igreja Católica prova o melhor do que qualquer argumento. Porventura nosso Senhor não predisse aos seus discípulos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe pertenceria como seu. Mas por isso que não sois do mundo, o mundo vos odeia. João 15:19. O ódio incessante com que o mundo persegue ainda hoje a Igreja de Cristo é a prova mais evidente de que a Igreja realmente não se mundanizou. Infelizmente, também há tristes páginas na história da Igreja, como vimos na instrução precedente. Houve-as porque nosso Senhor pôs o destino terrestre da Igreja Divina nas mãos de homens frágeis e inclinados ao pecado. Mas quem lê, sem opinião preconcebida, a história da Igreja, é obrigado a fazer esta afirmação: o corpo da Igreja é da terra, sua alma é do céu. Mas eu quero ser da Igreja Católica toda. Quero ser agora fiel à minha Igreja na terra, para poder ser um dia ditoso Filho de Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.